existe uma dúvida entre as pessoas de todas as crenças se existe a vida após a morte. E no caso, as fontes que dizem que não existe a vida após a morte, a única forma que você tem é Epicuro, 300 anos de Cristo, que dizia que não existe céu nem inferno, nem anjos nem demônios e nem vida após a morte. Uma coisa ligada à outra. Se não existe vida após a morte, também não existe ressurreição. Então isso é Epicuro. Aí na época de Cristo, os saduceus, seguidores de Epicuro. Agora, se você for ver, os saduceus acreditavam na vida após a morte. Não, os saduceus não, os fariseus. O apóstolo Paulo era fariseu e falava que se eu morrer hoje, né, amanhã, se eu morrer hoje, estarei com Cristo. Né? E que seria infinitamente melhor ele morrer do que estar vivo. Então, não tem como você estar infinitamente melhor se você estiver morto sem consciência. Porque essa aniquilação total, quando a pessoa morre e acaba a consciência, isso é uma falsa tradução, são falsas interpretações. A verdade é que o cristianismo sempre acreditou na vida após a morte, e quando Jesus Cristo tem lá no grego sobre rico e Lázaro, aquilo lá não está falando que é parábola, né? Então rico e Lázaro não é parábola do rico e Lázaro. Só tá no grego tá rico e Lázaro escrito, contando em um lugar de tormento e um lugar de descanso. Né? Então onde o Lázaro estava no lugar de descanso, no seio de Abraão, e o rico estava em tormento. Então é uma das partes, né, onde há uma explicação. Né? Em Marcos fala que no lugar de tormento o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, falando de um lugar de sofrimento. Né? Então existe esse lugar, isso de acordo com a Bíblia, se você for um verdadeiro intérprete, porque os falsos intérpretes existem para enganar, porque vão existir a base do engano das pessoas que não querem falar a verdade, é porque eles dizem que eles levam as boas novas. E porque eles levam as boas novas, eles só podem dar boas notícias. Eles não podem contar a verdade dos fatos. A outra característica é que as pessoas elas vão ser extremadas, ou então elas vão ser totalmente ao contrário de extremadas. Né? Ou ela vai ser extremadas e ela vai acreditar em um sofrimento eterno de punição para as pessoas que forem para o inferno, ou então ela vai acreditar que é eternidade com Cristo se for para o céu. E aí existem essa linha de pensamento, existe a linha que já é mais branda, que ela acredita em um lugar de passagem, que o inferno é um lugar igual ao purgatório, que é um lugar de passagem. Então aí o cristianismo vê desta forma, no sentido de igrejas, né? Igrejas que vê com uma visão mais branda, mais suave. Vai ter aquelas que ela vai ser tão branda, tão suave, que ela vai dizer que não existe totalmente o inferno. E só que no cristianismo em si, acredita, não só no cristianismo, mas no espiritismo acredita em um lugar de passagem, que é o umbral. No catolicismo acredita em um lugar chamado purgatório, que é um lugar de passagem e que é igual ao umbral do espiritismo. Entre os gnósticos, a Vale de Tofete e Vale de Inon, né? Também acreditam. Então, em todas as culturas, se você for ver, em todas as crenças, elas vão acreditar nisso. Então não tem para onde correr. Para onde você correr, o bicho fica mais feio. Se você for para o lado dos apócrifos, os apócrifos vão detalhar a forma como que as pessoas sofrem no inferno.
né? Elas vão dar detalhes de lá do inferno. Então, assim, de toda forma, tanto nas escrituras quanto até se você for para a filosofia platônica, Platão tem o exemplo de uma pessoa, né, 300 antes de Cristo, que relatou para ele que ela morreu e viu um caminho, onde ele chama de caminho do meio, e aonde ele viu nesse caminho que tem uma ida para o céu e outra para o inferno. Então, a verdade é que existe a vida após a morte em todas as culturas e crenças possíveis. A única saída é ateísmo. Se a pessoa disser que não existe a vida após a morte, ele é ateu, né? Porque o espírito não morre. A Bíblia fala que depois da morte, o espírito volta para Deus que o deu. Então, o espírito voltar para Deus é voltar para o mundo dos mortos. Isso porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, não estava claro a questão de céu e inferno. E aí no Novo Testamento é onde é explicado, aonde claramente em várias passagens vão dar detalhes, né, de um lugar. É tanto que em Efésios fala que, eu não sei se é Efésios 2, e tem outra passagem que está em Pedro. A passagem de Efésios fala que Jesus Cristo ele levou as pessoas que estavam lá desde a época de Noé. Eu não sei se a passagem de Pedro é de Efésios, mas uma delas. Jesus Cristo foi lá, pregou para as almas em prisão, espíritos em prisão, e levou eles, espíritos que estavam lá desde a época de Noé. E o outro texto vai complementar isso também, né? Que fala que o que subiu, ele não só subiu como também desceu, e que ele desceu até as profundezas do Hades, né? No mundo dos mortos. Então a Bíblia ela vai detalhar isso. A forma de ver correta da Bíblia é chamada de forma de interpretação gramatical, que é a forma que o Lutero defendia, né? E que ele ia contra a forma de interpretação alegórica. Então os teólogos, às vezes do liberalismo, nem todos, né? Muitos teólogos liberais acreditam de alguma forma, mas tem alguns que eles vão enganar as pessoas, dizer que não existe, porque ele tem que dar boas novas e porque ele precisa de mentir para você, né? Só porque ele quer te dar boas notícias, então ele se torna um mentiroso, enganador, né? E aí você tem que não seguir a mentira, você deve que seguir a verdade, não ter uma forma de interpretação histórico-crítica e nem alegórica, que são formas do liberalismo. Você precisa ter uma forma de interpretação histórico-gramatical, que é a forma literal, né? Que é a forma de Lutero e de outros reformadores que interpretavam a Bíblia com verdade.